Olá, turma, tudo bem? Bora lá, né, para nossa leitura de hoje. Começando aí mais uma semana, mais um tempinho aqui com o Senhor, com a palavra, dando continuidade, né, nos evangelhos aqui onde nós estamos. E nós vamos chegando praticamente aos finalmente aqui dos evangelhos, dos 4 evangelhos. Essa semana a gente vai falar ainda dentro dos 4 evangelhos. Semana que vem a gente tem mais alguns dias finalizando e já iniciando o livro de Atos, né? O início da igreja primitiva, né? O início das primeiras formações da igreja ali com os apóstolos, com os primeiros discípulos, né? Com o Senhor fazendo agora através daqueles que foram chamados aqui dentro dos evangelhos, o Senhor fazendo a história. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura de hoje. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais essa semana que nós estamos começando, mais um dia, Pai, o Senhor tem nos dado de vida, nós podemos levantar, ter nosso dia, trabalhar, fazer tudo que nós precisamos fazer e ainda assim o Senhor tem nos guardado, livrado, nos dado a saúde para nos estarmos de pé, para levantarmos mais um dia e mais uma semana na sua presença, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo sustento que o Senhor tem nos dado em todos os aspectos emocionais, espirituais, financeiros, Pai, saúde. Tudo tem vindo do Senhor, tudo vem das tuas mãos. E é por isso que nós temos devolvido o pouco que podemos, Pai, com a nossa vida, com a nossa devoção. Obrigada, Espírito Santo, pelo que o Senhor está fazendo nesse finalzinho de ano, Pai, nas nossas vidas. Eu glorifico ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, gente. Semana 46. Que alegria, né? Chegar até aqui, chegar até essa semana, esse tempo de Deus aqui. Nós já estamos há praticamente aí quase 11 meses, né? Fazendo nossa leitura diariamente. E até aqui o Senhor realmente tem nos ajudado, né? Como é bom. Vamos lá? Então, dia 1 dessa semana, hoje é dia 6 de novembro, semana 46. E nós vamos então continuar dentro dos 4 evangelhos aqui. Hoje a gente vai ler Mateus 23 e Lucas 20 e 21. Então, capítulo 23 de Mateus e capítulo 20 e 21 de Lucas. Então, vamos começar por Mateus 23. Mateus 23, vamos lá. Mateus 23 diz assim: Então Jesus disse ao povo e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Obedeçam ao que eles dizem, mas não sigam o exemplo deles, porque eles não fazem o que mandam vocês fazerem. Exigem de vocês coisas pesadas, mas eles mesmos não estão dispostos a ajudá-los, nem ao menos a levantar um dedo para carregar esses fardos. Tudo o que fazem é para se mostrar. Eles se fingem de santos, levam afixados os braços extensas orações com versículos das Escrituras e alongam as barras dos seus mantos. E como gostam de tomar os principais lugares nos banquetes e os assentos mais importantes na sinagoga. Como apreciam a consideração que se presta a eles nas praças e serem chamados de mestre. Nunca deixem que alguém chame vocês de mestre, porque existe um só mestre e todos vocês estão no mesmo nível como irmãos. Não se dirijam a ninguém aqui na terra chamando-o de pai, porque vocês só têm um pai que está nos céus. E não se deixem chamar de chefe, porque somente um é o chefe de vocês, isto é, o Messias. Quanto mais humilde for o serviço de vocês aos outros, maiores vocês serão. Para ser o maior de todos, é preciso ser servo. Mas aqueles que se acham grandes sofrerão humilhação, e aqueles que se humilham serão engrandecidos. Ai de vocês, fariseus, e demais mestres da lei, hipócritas, pois vocês não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês parecem santos com todas as suas longas orações públicas nas ruas, enquanto exploram as viúvas nas casas delas. Por isso, o castigo de vocês será maior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque vão a qualquer distância, percorrendo terra e mar para converter alguém, e depois fazem a mesma pessoa 2 vezes mais digna do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, porque dizem, se alguém jurar
pelo templo de Deus não tem importância. Pode-se quebrar tal voto, mas um juramento pelo ouro do templo deve ser cumprido. Cegos e insensatos, que é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E vocês dizem que um juramento feito pelo altar pode ser quebrado, mas um juramento feito pelas ofertas que estão sobre o altar deve ser cumprido. Cegos, pois que é mais importante, a oferta que está sobre o altar ou o próprio altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jura pelo altar está jurando por ele e por tudo quanto está sobre ele. E quando jura pelo templo, jura por ele e por aquele que mora nele. E aquele que jura pelos céus está jurando pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas! Vocês dão o dízimo até da folha de hortelã, da erva doce e do cominho, mas se esquecem das coisas importantes: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas! Vocês são tão cuidadosos em limpar a parte exterior da taça e do prato, mas o interior está imundo, cheio de ganância e de cobiça. Fariseus cegos, limpem primeiro o interior da taça e do prato, e então o seu exterior também ficará limpo. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei! Vocês são como belos túmulos pintados, bonito por fora, mas por dentro cheio de ossos de homens mortos, de podridão e sujeira. Vocês procuram parecer homens santos, mas por baixo desses mantos de bondade estão corações manchados de toda espécie de fingimento e maldade. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas! Pois constroem monumentos aos profetas mortos pelos seus pais, depositam flores nos túmulos dos homens bondosos que eles destruíram e dizem: é claro que se estivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos derramado o sangue dos profetas. Dizendo isso, vocês estão acusando-se a si mesmos de serem os filhos dos homens perversos que assassinaram os profetas. E vocês estão seguindo os passos deles, enchendo a medida da maldade dos seus antepassados. Serpentes, filhos de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Eu enviarei a vocês profetas, homens sábios e mestres, e vocês mataram alguns pela crucificação, feriram os outros com chicotes em suas sinagogas e perseguiram todos de cidade em cidade. E vocês se tornarão culpados de todo o sangue dos homens justos, desde Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo entre o altar e o santuário. Sim, toda a condenação acumulada nestes séculos cairá sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja todos aqueles que Deus lhe envia. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. E agora a sua casa será deixada ao abandono, pois eu digo isso a vocês: nunca mais me verão, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, capítulo 23, Jesus está com uma grande exortação para os religiosos, aqueles que deveriam ser o facilitador do caminho, aquele que deveria ser o portador das boas novas, aquele que deveria ser o exemplo de santificação ao Senhor para que a nação de Israel olhasse para eles e realmente desejasse o Senhor. Mas eles foram totalmente contrários a tudo que a própria lei e os profetas falaram. Jesus ainda lembra eles de que eles fazem. Eles fazem túmulos bonitos para os profetas do Antigo Testamento que morreram e que foram mortos justamente por causa da sua palavra dura contra Israel, e ao mesmo tempo põem flores para os grandes homens da história que oprimiram Israel. É isso que Jesus está falando. Então, eles acham que se eles estivessem naquele mesmo tempo, eles fariam diferente. Mas não é verdade. Não fariam diferente. Porque eles continuam fazendo as mesmas coisas que aquela geração. Porque Jesus está diante deles. É o grande Messias, é o grande profeta que o Senhor enviou para trazer as boas novas, para morrer em nosso lugar. E eles não estão dando ouvidos. Então, Jesus está trazendo uma grande exortação sobre a questão da religiosidade, das falsas doutrinas,
dos falsos mestres, dos falsos líderes que colocam uma carga extremamente pesada sobre o povo, mas eles mesmos não querem carregar um saco sequer de qualquer peso que seja, né? Eles querem só que as pessoas sejam aquilo que eles estão mandando ser, mas eles mesmos não conseguem obedecer um mandamento sequer. Lucas capítulo 20 e 21, vamos começar em Lucas capítulo 20. Naqueles dias ele estava pregando e ensinando a boa nova no templo. Foi interrompido pelos sacerdotes principais e mestres da lei e outros líderes religiosos. E lhe perguntaram: com que autoridade o Senhor está fazendo estas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? E ele respondeu: eu lhe farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou estava agindo apenas por sua própria autoridade? Eles conversavam entre si. Se dissermos que o batismo dele era do céu, cairemos na armadilha, porque ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos que João não foi enviado por Deus, o povo nos apedrejará, porque todos estão convencidos de que João era profeta. Finalmente eles responderam: nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. E Jesus respondeu: neste caso, eu também não responderei com que autoridade estou fazendo estas coisas. Então Jesus voltou-se outra vez para o povo e contou-lhe esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou a alguns lavradores e foi embora para uma terra distante por um longo tempo. Quando chegou a época da colheita, ele enviou um dos seus servos à propriedade para receber a sua parte do fruto da vinha. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta de mãos vazias. Então ele mandou outro servo. Mas aconteceu a mesma coisa. Ele foi espancado, trataram-no de maneira humilhante e o mandaram embora sem receber nada. Foi mandado um terceiro servo e aconteceu a mesma coisa. Este também foi ferido e expulso da vinha. Então o dono da vinha disse: que vou fazer? Ah, já sei. Enviarei o meu filho amado. Certamente eles mostrarão respeito por ele. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: esta é a nossa hora. Este é o herdeiro. Vamos matá-lo e assim a herança será nossa. Então eles o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Que acham que o dono da vinha fará? Eu lhes direi: ele virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha para outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que Deus não permita que isso aconteça. Jesus olhou bem para eles e disse: então, o que significa a escritura que diz: a pedra que os construtores rejeitaram acabou se tornando a pedra mais importante de toda a construção? E ele acrescentou: qualquer que tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aqueles sobre quem ela cair serão transformados em pó. Quando os mestres da lei e os sacerdotes principais ouviram esta parábola, quiseram prendê-lo imediatamente, porque entenderam que era deles que estava falando. Porém tiveram medo de que houvesse uma revolta do povo se o prendessem. Então esperavam que ele dissesse alguma coisa que pudesse ser denunciada ao governador romano como razão para que esse o prendesse. Assim mandaram espiões fingindo ser homens justos. Estes disseram a Jesus: mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre sincero, fala sempre o que é certo e que não mostra parcialidade, mas ensina os caminhos de Deus, conforme a verdade. Agora, diga-nos, é certo pagar impostos ao governador romano ou não? E Jesus percebeu o fingimento deles e disse: mostre-me um denário. De quem é este retrato que está nele? E de quem é o nome? E eles responderam: de César, imperador romano. Ele lhes disse: então entreguem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim falhou a tentativa de confundir Jesus diante do povo. Maravilhados da resposta dele, ficaram calados. Então alguns saduceus, homens que acreditavam que a morte é o fim da existência e que não há ressurreição, vieram a Jesus com essa pergunta: mestre, as leis de Moisés declaram que se um homem morrer sem filhos, o irmão dele se casará com a viúva, e os filhos deles pertencerão legalmente ao irmão morto, para manter o seu nome. Havia uma família de 7 irmãos. O mais velho casou-se e logo morreu sem deixar filhos. O irmão dele casou com a viúva, mas ele também morreu, e o terceiro também, e assim foi, um após outro, até que cada um dos 7 havia se casado com ela e morrido, não deixando filhos. Finalmente morreu também a mulher. Agora
Esta é a nossa pergunta: de quem ela será esposa na ressurreição? Pois todos eles foram casados com ela. Jesus respondeu: o casamento é para pessoas aqui na terra, mas quando chegarem ao céu, os que forem considerados dignos de alcançar a ressurreição dos mortos e a vida futura não se casarão, e não morrerão nunca mais neste aspecto. Serão como os anjos e serão filhos de Deus, porque são filhos da ressurreição. Mas quanto à verdadeira pergunta de vocês, se há ou não ressurreição, ora, os escritos do próprio Moisés provam isso. Pois quando descreve como Deus lhe apareceu na sarça ardente, ele fala de Deus como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para eles todos vivem. Bem respondido, Senhor, afirmaram alguns dos mestres da lei que estavam ali. E aquilo acabou com as perguntas deles, porque não tiveram coragem de perguntar mais nada. Então ele fez a eles uma pergunta: como dizem que o Cristo, o Messias, é o filho do rei Davi? Pois o próprio Davi escreveu no livro dos Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser seu filho? Então, com o povo ouvindo, ele voltou-se para os seus discípulos e disse: cuidado com os mestres da lei, porque eles gostam de andar com roupas caras e querem que o povo se curve diante deles quando caminham pelas praças. E como gostam dos lugares mais importantes das sinagogas e os lugares de honra nas festas. Porém, no mesmo momento em que fazem longas orações para o povo escutar e procuram mostrar grande bondade, fazem planos para explorar as viúvas. Portanto, está reservado para esses homens o mais duro castigo de Deus. Capítulo 20, né, nós já fizemos essa leitura, inclusive, nos dias anteriores, em outros evangelhos aqui, né, acho que Mateus, Marcos, a gente deve ter feito já essa leitura, e fala sobre a questão da parábola, né, que ele fala com os mestres da lei, também enfatizando essa questão da hipocrisia, essa questão deles falarem, mas não fazerem aquilo que eles falam, né. Jesus está ensinando um pouco mais sobre essa questão do reino de Deus, sobre essas questões que para eles a ressurreição ou outros assuntos estavam tão bem resolvidos, mas eles não consultam realmente a palavra de Deus para ter o discernimento espiritual que eles precisam. Antes eles vão tomando suas próprias atitudes ou falando, ensinando aquilo que eles acreditam que seja, né? A falta de experiências, de relacionamento com Deus faz com que a gente faça interpretações às vezes extremamente erradas da palavra. Faz com que a gente não conheça realmente a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida. E aí vão aparecendo as heresias, vão aparecendo os falsos ensinos, vão aparecendo os falsos profetas, né, ao longo da história. E foi isso que aconteceu. Tanto a religião dos fariseus focava, né, na questão da religiosidade, dos mandamentos, da lei de Moisés. Eles tinham um foco muito forte nisso, de que eles tinham que ser impecáveis na lei de Moisés, mas com isso eles atropelavam tantas outras coisas, né? A própria palavra fala que eles não se importavam com as pessoas, contanto que elas fizessem o que a lei estava mandando, então pouco importava a vida da pessoa, o que importava é que ela obedecesse a lei, custe o que custasse. Por outro lado, a gente tinha os saduceus, que era um outro grupo religioso, que também tinha seus extremismos. Por exemplo, eles não criam na ressurreição dos mortos. Então, se nós não cremos na ressurreição dos mortos, a gente não vai crer nem na ressurreição de Jesus e nem na volta de Cristo e com a ressurreição de todos, né, aqueles que foram salvos. Então, várias situações Jesus foi respondendo para eles e questionando eles a respeito dessas doutrinas, desses ensinos que estavam totalmente contrários à palavra de Deus. Vamos para Lucas 21? Hoje os nossos textos são maiores, né? Tem dias que o texto é bem pequenininho e tem dia que o texto é bem extenso. Capítulo 21 de Lucas é o nosso último texto de hoje. Quando Jesus estava no templo, observava os ricos colocarem suas ofertas na caixa de ofertas. Então uma viúva pobre deu somente 2 moedinhas de cobre. Diante disso, Jesus disse: eu afirmo a vocês, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, pois eles deram um pouco do que lhe sobrava, porém ela, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Alguns dos discípulos começaram a falar a respeito das belas pedras do templo e dos enfeites das paredes, mas Jesus disse:
vai chegar um momento em que todas estas coisas que vocês estão admirando serão derrubadas e não será deixada pedra sobre pedra. Tudo se transformará em um enorme monte de lixo. Mestre, disseram eles, quando acontecerão estas coisas? E haverá algum aviso antes dessa hora? E ele respondeu, não deixem que ninguém engane vocês, porque virão muitos dizendo, eu sou o Messias, e que chegou a hora, mas não vão atrás dele. E quando vocês ouvirem o começo de guerras e revoluções, não tenham medo. É certo que devem vir as guerras, mas o fim não será logo em seguida. Então continuou, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, fomes, epidemias de doenças em vários lugares da terra, e coisas terríveis, com grandes sinais acontecendo nos céus. Porém, antes de tudo isso, haverá um tempo de tremenda perseguição, e por causa do meu nome, vocês serão arrastados para sinagogas e prisões, levados diante de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Isso dará a vocês uma grande oportunidade para dar testemunho. Portanto, não se preocupem com a maneira de responder às acusações contra vocês, porque eu lhes darei as palavras adequadas e a sabedoria que nenhum dos seus inimigos será capaz de resistir ou contradizer. Até aqueles que são mais chegados a vocês, seus pais, irmãos, parentes e amigos, trairão vocês, mandando-os prender, e alguns de vocês serão mortos, e todos os odiarão por vocês, porque vocês são meus e são chamados pelo meu nome. Porém, não se perderá nem um fio de cabelo das suas cabeças. E vocês perseverem, e se vocês perseverarem, obterão a vida. Mas quando vocês virem que Jerusalém está cercada de exércitos, então saberão que chegou o tempo da destruição dela. Nessa época, o povo da Judéia deve fugir para os montes. Os que estiverem na cidade devem fugir dela. Os que estiverem fora da cidade não devem tentar voltar, pois aqueles serão os dias do julgamento de Deus. E as palavras escritas pelos profetas nas antigas escrituras se cumprirão. Ai das mulheres que estiverem esperando filhos naqueles dias e das que estiverem amamentando, porque haverá grande sofrimento sobre a terra e furioso ódio sobre os filhos deste povo. Eles serão mortos pelas armas inimigas, ou expulsos de suas terras para se tornarem escravos de todas as nações do mundo. Jerusalém será conquistada e pisada pelos homens que não temem a Deus, até que o período da vitória dos maus se cumpra. Então haverá sinais estranhos no céu, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Aqui na terra as nações estarão em angústia e apavorados com o barulho terrível dos mares. Muitas pessoas desmaiarão por causa da terrível destruição que elas verão chegando sobre a terra, porque até os poderes dos céus serão abalados. Então os povos da terra verão o Filho do Homem vindo do céu, numa nuvem, com poder e grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça com ânimo, pois a salvação de vocês estará próxima. Ele lhes contou esta parábola. Vejam a figueira e todas as árvores. Quando aparecem as folhas, vocês mesmos percebem e sabem sem ninguém dizer que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês puderem ver os acontecimentos que eu descrevi, fiquem certos de que o reino de Deus está próximo. Eu afirmo a vocês que essas coisas vão acontecer antes que essa geração passe. Embora o céu e a terra desapareçam, as minhas palavras permanecerão para sempre. Vigiem, que a minha vinda repentina não apanhe vocês desprevenidos e eu não encontre vocês vivendo à toa em festas e bebedeiras ou ocupados com os problemas dessa vida, porque o dia virá sobre todo mundo, sobre todos no mundo inteiro. Tomem cuidado, orem sempre para que possam escapar de tudo o que vai acontecer e possam estar de pé na presença do Filho do Homem. Todos os dias Jesus ia ao pátio do templo para ensinar, e à tarde ele voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. Todo o povo se reunia de manhã bem cedo para ouvi-lo no templo. Capítulo 21 é um capítulo extremamente escatológico, né? Jesus está falando de coisas
futuras, de coisas que acontecerão, porque os seus próprios discípulos perguntam para eles, né? Quando aconteceria as coisas que ele estava ensinando, quando aconteceria essa questão da destruição do templo, né? Que ele estava falando ali que seria derrubado e não ficaria pedra sobre pedra. E aí Jesus começa um grande ensino, um grande discurso sobre o final dos tempos, sobre tudo o que aconteceria na terra antes que ele viesse. E ele fala um pouquinho depois, inclusive, da sua vinda, né? Do que vai acontecer aqui no finalzinho. Ele fala um pouquinho da vinda do Filho do Homem com poder e grande glória. E todos os reinos estarão, né? Sob o seu domínio. O reino de Deus vai estar estabelecido. Gente, os textos escatológicos, eles têm a tendência de atemorizar a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas tem medo de textos como esse, mas na verdade teria que ser o contrário para nós, né? O nosso anseio e desejo pela volta de Jesus é que a justiça será realmente estabelecida sobre a terra. Nós teremos um tempo realmente de reino de Deus sendo implantado 100% sobre a terra. E esse é o grito da igreja, né? Esse é o grito dos santos, esse é o grito daqueles que realmente buscam a justiça de Deus, a plenitude dos tempos, né? O tempo em que Deus fará tudo que está escrito dentro da palavra. Então tem que ser textos não de temor, mas de alegria. A gente sabe que vai ser muito difícil, mas a gente sabe que tudo isso é para o benefício, né, daqueles que realmente perseverarem e da justiça de Deus sendo feita sobre toda a impiedade, sobre toda a maldade, sobre os filhos da ira, né, os filhos do diabo. Então a gente sabe que Deus está no controle de tudo isso, é Ele quem está fazendo a história acontecer, e nós só precisamos ser esses que estão participando daquilo que Deus está fazendo, sendo cooperadores, embaixadores do reino de Deus, como Paulo diz, né? Sendo esses embaixadores do reino de Deus nessa terra. Então, que a gente possa meditar. Os nossos textos de hoje foram bem compridos, né? Mas eu queria te encorajar a passar um pouquinho mais de tempo aí com esse texto, ou se você não puder, hoje, né, segunda-feira, que você vá meditando neles durante a semana junto com os outros textos, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo tem grandes coisas para ir ministrando na minha vida e na tua vida através de um texto como esse. Amém? Deus abençoe, que vocês possam aí passar essa semana debaixo da bênção da palavra de Deus. Vamos perseverar, né? Os dias aí vão apertando por conta do final do ano, mas não desistam, né? Achem um tempinho aí para estar fazendo a leitura de vocês, ó. Uma média de 20 minutos, 25 minutos é suficiente. Quem não tem tempo de assistir o vídeo, faça a sua leitura no tempo aí que você tiver, à noite, de manhã, ou na hora do almoço, ou no momento que você achar mais apropriado, mas não desista daquilo que Deus tem te colocado, né? Que é esse alimento espiritual, que é ler a palavra todos os dias. Amém? Deus abençoe. Ótima segunda-feira para todos. E amanhã, se Deus quiser, a gente continua aqui nossa leitura em nome de Jesus.